até retornarmos de forma física. Quem mais está aí pedindo para entrar? Tem mais alguém? Não? Então, sejam bem-vindos, né, na aula de hoje. Nós, então, nesse primeiro momento, a gente vai estar, então, fazendo uma revisão lá do primeiro conteúdo, que é a formação dos reinos, dos povos germânicos, né, dos reinos bárbaros. Ontem eu mandei lá no link da turma de vocês o material que vocês poderiam pegar para a aula de hoje como apoio, né? Então, essas primeiras aulas estão sendo mais informativas, né, para vocês saberem de que forma os professores irão trabalhar. A Vitória está pedindo solicitação, entrou? Então, a gente vai estar, então, fazendo uma revisão do que a gente já estudou até agora, né? Lá no grupo da turma, o pessoal foi postando, né, o material, na verdade, no e-mail, as atividades que foram realizadas. Algumas atividades, na verdade, vocês já tinham realizado, foi como também uma forma de revisão, principalmente dessa primeira parte do conteúdo, né, que nem eu expliquei para vocês em sala de aula, para que vocês possam entender um pouco o que foi também o sistema feudal, se faz necessário entender, então, a formação dos povos germânicos, né? A gente só pede para o pessoal, claro, quando for solicitado abrir o microfone, né? Por enquanto, quando eu vou passando essas instruções, permaneçam com o microfone fechado, porque essa é uma forma de a gente ter o mínimo de ruído, né, na nossa fala aqui, e quando vocês quiserem falar alguma coisa, só vocês darem um ok, que daí cada um vai falando, eu vou te chamando pelos nomes que estão cadastrados aqui para que a gente possa entender. Beleza, pessoal? Acho que sim, beleza, Sora, beleza, tá? Quem é que ficou sem o material das primeiras aulas? Todos têm o material das primeiras aulas? A maioria que cortou o vídeo. Eu gostaria de estar olhando vocês. Os que estão aparecendo aqui estão tudo com vídeo cortado também. É só o áudio, pessoal. O vídeo pode deixar o vídeo normal. Deixa eu ver quem é que está no chat aqui. O Davi. Quem mais? Minha câmera está bugada, Sora. Quem é que está dizendo? A câmera, a Cristine entrou agora também. Quem mais? A maioria está com a câmera bugada. Entrou aqui, quem é? Retrizer. Então tá, a Ana está com a câmera desligada também. Natália saiu, de certo, desconectou, tá? Então, nós vamos pegar o material, pessoal, das primeiras aulas lá, que fala sobre a formação dos reinos bárbaros, né? E para a gente, então, retomar essa primeira parte, quem eram considerados esses povos bárbaros, né? Essa questão da formação dos reinos bárbaros, ela vem lá da Roma Antiga, né? Como nós estudamos no finalzinho do ano passado, quando a gente fala sobre a formação, né? Então, já começa falando sobre aquela divisão entre Oriente e Ocidente, né? O Império Romano do Oriente, o Império Romano do Ocidente. Vocês estão lembrados que quando eu falei sobre essa última etapa, né? Teve uma parte que prosperou e a outra que continuou em processo de readaptação, né? Em função das sucessivas guerras, do avanço territorial e da tomada dessas terras dentro desse avanço territorial, né? Então, a gente teve a parte oriental, que prosperou, porque ela era mais rica em produção. A gente não pode esquecer que, nesse período, a base da produção ela continua sendo agrária, né? A produção dos campos, a produção das sementes, né? E assim, com esse desenvolvimento também comercial e com a influência de outros povos, né? Surgiu, então, o que nós chamamos de Império Bizantino. Esse conteúdo é o próximo lá
a gente retomar e a ser estudado. Porque, né, é devido também essa questão da influência dos povos bárbaros, né, que eram povos de características de guerra, né, eles investiam muito alto nesse armamento pesado, né, e esse armamento pesado, principalmente, ele servia para proteger as fronteiras de outras retomadas e de possíveis invasões, né? Então, essa forma de lidar, né? A gente vai ver também o início dos cercamentos, né? Para proteger também as terras. A gente vai ver também o desenvolvimento do comércio nascendo aos poucos, porque a produção ela não era somente para a produção interna, ela começa a ser também desenvolvida para a produção externa, que é para venda, né? Que é a troca, que a gente chama hoje de escambo, nós já desde a antiguidade também já se utilizava esse termo, escambo é troca, né? Então, todo esse tipo de desenvolvimento, ele surge, né, então, com o avanço territorial e com o aparecimento dos povos, tá? Quem é que quer colocar, então, lá naquela primeira aula, nós formamos, então, a partir da leitura realizada, né, do primeiro esquema no quadro, nós montamos uma linha de tempo, né, para falar, então, um pouco da contribuição desses povos bárbaros. O que significa povo bárbaro? Quem é que quer começar colocando aí sobre a sua pesquisa realizada no caderno? Vamos lá, vamos abrir as câmeras, vamos lá, vamos interagir. Estão bem parados? Foi no caderno, Sora. Isso, no caderno, Ana, eu dei um esquema. Peraí que eu vou... Quem mais, pessoal? Eu botei lá no link da turma de vocês, para vocês, que vocês estivessem com material para ser utilizado na aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos se mexer, tem 24 aí participando, 21 em reunião. Júlia, Kailane, Cristine, vamos lá. Quem mais? Luan, o material. O Lipe tem o material dele separado, mas ele também interage na aula. Maria Eduarda, vamos lá, pessoal. Vamos abrir a câmera, vamos participar. Vamos lá, gente. Bernardo. Cadê o Luiz? Vamos lá, pessoal, vamos participar. Oi. Qual é a pergunta, professora? Eu perguntei para vocês quem eram considerados bárbaros. Quê? Vamos abrir essas câmeras, gente. Quem era considerado bárbaro? Povos germânicos que não aqueles que não falavam latim e não tinham costumes romanos. Quem é que está falando? É porque não está aparecendo o rosto. A Thaís? A Thaísa? Thaísa. Oi. Oi. Quem era considerado bárbaro, Thaísa? Bárbaros era considerado aqueles que não falavam latim e não tinham os costumes romanos. Aqueles que não, principalmente aqueles que não falavam o latim e que também não eram considerados de origem romana. É isso? É isso, pessoal? Sim. E qual o território que esses bárbaros eles formaram? Vamos lá, Luan. Luan, tá com o microfone cortado? Vamos lá, Luan. Bernardo. Pode falar, Bernardo. Pode falar. É que tem uma música junto aí com o teu microfone aberto. É do Luan, Sora.
É o Luan? Sim. Quem é que está com uma música junto? Luan. A Maria Eduarda pode falar também. O que se formou nesse tempo? Davi entrou agora. Pode falar, Davi. Fala quais foram os reinos formados. Vamos lá, vamos interagir, pessoal. Estão muito parados, estavam dormindo. Sônia, manda o teu e-mail para mim. Depois a senhora vai mandar, tá? Tá. Também pode mandar. Vamos lá, então, Thaís. Vamos começar a se mexer. Esse grupo está muito parado. Qual foi a pergunta que a senhora colocou, Sora? Por favor. Isso mesmo. Que daí, na sequência, já falavam sobre quem eram os bárbaros, quem eram considerados bárbaros, e também falava sobre como eles formaram os reinos. O Davi também tem as anotações. Ana Luísa, Júlia, Kailane, Cristine. Vamos lá, pessoal. A Luísa. Os povos germânicos invadiram o Império Romano do Ocidente entre o final do século IV e meados do século VI. É que tá bem baixinho o teu microfone. Tá bem baixinho. E essas invasões, elas se davam de que forma? Era pacífico, era tudo legal, ou tinha algum outro problema? Era de forma violenta? Como é que eram feitas essas invasões que eu comentei com vocês? Eram de forma pacífica, violenta, tendo ocorrido a germanização dos exércitos romanos. Quando se fala sobre a germanização desses exércitos romanos, né? O que quer dizer isso? É que eles pegam as características que são lá da formação dos povos germânicos e colocam, então, dentro dessa unidade. Eles pegam como exemplo essa formação e levam adiante. O que mais que vocês têm aí da pesquisa? Vamos lá, quem mais, Luan? Vamos lá, Luan. Vamos lá, pessoal, vamos contribuir. Mariana também. Suelen, cadê a Suelen? O Iago, a Vitória. Vamos lá, pessoal, vamos contribuir. O que mais que vocês têm aí sobre a questão das incursões bárbaras? Como é que aconteciam, né? De hora pacífica, hora violenta. Por que uma hora ela era considerada pacífica e outra hora ela era considerada violenta? Lembra quando eu disse para vocês que quando a pessoa se sente ameaçada, quando um determinado grupo ele se sente ameaçado e que ele tem, então, ali o seu território sendo invadido, ele não vai aceitar, porque, de certa forma, essas pessoas que estão vindo de outras localidades, elas querem fazer o quê? Elas querem impor o seu sistema, né? Modificando o sistema que tem ali já existente. E o que isso ocasiona? O que gera esse tipo de situação? Quando a pessoa não aceita aquilo que foi imposto de fora. Um confronto? Uma briga? Discussão? Um confronto, beleza, com certeza. Porque a pessoa que está ali acostumada com o seu sistema de produção, com o seu sistema de governo, né, com o diálogo existente dentro daquele grupo, ele não vai aceitar que outro grupo de fora venha e imponha, então, o seu sistema de regime de governo, né, um outro sistema diferente daquele que existe. E aí começam os conflitos, né, os confrontos. Geralmente, aquela base que não está fortificada, aquele que não tem ali as pessoas
tomando seu devido cuidado, né? Cuidando das fronteiras, cuidando das suas entradas, eles são passíveis de quê? De invasão. Por isso que nesse período a gente tem sucessivas invasões, os povos que acabam ficando fragilizados, eles acabam sendo o quê? O que acontece com esse povo que acaba ficando fragilizado e não tem o seu sistema de defesa? Ele é derrotado? Ele acaba sendo por derrotado e assim ele fica passível de outras invasões, ele fica vulnerável, né, de possíveis invasões. O que mais vocês têm aí no material que vocês têm do esquema da pesquisa? O pessoal quer a participação dos outros, hein? Ai, ai, ai. A outra turma estava assim, ó, todo mundo querendo falar e participar, acho que estavam com saudades. Vamos lá, 7º anos, vão se mexer. O que mais? A gente tem a questão do Império Carolíngio, né? Por que eles eram considerados, né? Então, povos também pegando assim essa linha bárbara, né? E eles tinham esse nome carolíngio. O Bernardo, vamos lá. A Cailane, vamos lá, pessoal. Maria Eduarda, a Mariana, que não falou ainda. A Mariana sempre gosta de falar. Vamos lá, a Suelen, que é bem participativa. A Vitória, vamos lá, pessoal, vamos falar. A Maria Eduarda disse que tem uns links que eu mandei que ela não conseguiu abrir, fui eu? Tem pessoal que está com problema na internet também, que está colocando aí no chat, né? Que está travando muito. O que mais, pessoal? O que eu faço? A câmera não está ligando. Às vezes, pessoal, é o problema na internet que está travando, tá? Que está dando problema na internet. Por isso que vocês estão com problemas de conexão. É isso? Tem pessoal botando que a internet está muito ruim, está lenta. Também isso aí é por causa do tempo, gente. Tem um pessoal que não sei em que localidade, que às vezes estão, e daí dá problema na internet mesmo. Por isso que demora para rodar o vídeo, às vezes só sai o áudio. Tem alguém aí que está só me escutando e não está me vendo? Pode colocar ali também no chat que eu vou olhando, ó. Já tem algumas. Tá travando a sua voz. Não estou te entendendo, tá muito ruim de ouvir. Tá bem baixinho mesmo, né? Eu vou olhar aqui porque tem algumas orientações também lá da escola, que eu acho que nós estamos com problema de conexão, tá? O que mais, pessoal, que está me ouvindo? O Luan está me ouvindo? O teu áudio está travando para mim, Sora. O áudio está travando também. Pra mim Mas também. mas dá para te ver. Pra mim não pra dá, Sora. Eu consigo entender muito pouco, tá travando muito pra mim. Pra mim não. Quem é que está dizendo que está travando muito? É que para mim também a voz de vocês está bem baixinha. É porque pode ser também que eu esteja longe do telefone, por isso que às vezes Não, fica bem baixo. pertinho. Bem pertinho, até eu nem tô pelo computador. Mas aqui pra mim a câmera tá dando bem direitinho, dá pra ouvir assim e ver também. A Thaís está escutando, está ouvindo direitinho. E eu tô vou no ver aqui, computador. tem alguma observação da escola. É, pessoal. Mas assim, ó, quem mais que tá com problema em casa? Tem gente que tá com problema em casa com a conexão. A Mariana tá com problema também, a Julinha tá com problema. Tem uns que eu tô escutando até o latido do cachorro, acho que é do Luan. É o meu. Até o cachorro está interagindo na aula de história. Vocês estão vendo como a história é importante? Até o cachorro de vocês está interagindo na aula, entendeu? Pessoal, sobre o Império Carolíngio, né? A gente fala sobre a questão em meio aos povos bárbaros, os francos também, que foram um povo
que ajudou, na verdade, na formação de algumas localidades. Vocês lembram lá na pesquisa também que vocês realizaram qual foi o país que se formou a partir da contribuição desses povos? Na França, na atual França. Exato, foi a França, né? Eles ficaram, então, com essas contribuições, né, que foram trazidas também dos povos germânicos, né? O que mais que vocês têm lá falando sobre a questão do Império Carolíngio? Foram ameaçados pelos árabes e foram salvos por Carlos Martel. Carlos Martel, exatamente, muito bom. Quem mais, gente? Filho de Pepino o Breve assumiu o trono, originando a dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia. Pessoal, essa contribuição árabe também foi de suma importância, por quê? Porque a gente fala sobre essa contribuição cultural, né, trazida pelos árabes, os modos, os costumes do dia a dia. Isso aí também é importante a gente salientar. O que mais que tem aí de contribuição? A dinastia assumiu seu auge no poder, formando o Império Carolíngio. O que é dinastia? Ah, O que é dinastia para vocês? A dinastia quer dizer o quê? A importância do poder, né? Ter o poder perante aquela população, aquela localidade, mas essa dinastia, ela permanece dentro do quê? Dentro da do poder? própria família. Né? Quando a gente fala em poder dinástico, a gente fala do poder dentro da própria formação da família, que aquilo ali vai passando do quê para quê? Geração para geração. Geração. Muito bem, muito bem. O que mais? A Maria Eduarda está aparecendo o rostinho dela aí. Maria Eduarda, o que tu tem? Bonita, tá linda, não precisa pôr a mão no rosto, Duda. O que mais que tu tem aí no teu caderno? Pode abrir a tua câmera, pode abrir o teu som. Pode abrir isso. Vamos lá, Ana. Tá me ouvindo, Ana? Sim, senhora. O que tu tem mais aí para contribuir, Ana? A gente está ali falando sobre a parte do poder dinástico, das dinastias. E a gente entra também na questão do poder o quê? Com o poder do quê? O poder do imperador e o poder do Papa, entre as questões religiosas também. O que vocês têm nas anotações do caderno? Eu tenho aqui, Carlos Magno foi coroado pelo Papa como imperador. Eu falei isso. Eu acho que Carlos Magno, como é que é? Fala um pouquinho mais alto, porque a senhora está escutando bem baixinho. Carlos Magno foi coroado pelo Papa como imperador. Muito bem. Pessoal, isso aconteceu por quê? Por que aconteceu? Eles tinham o quê? Como é que a gente chama quando existe esse, vamos dizer, um trato? Como é que a gente chama? Pacto, né? Porque o que acontece, né? Um era responsável pelas questões administrativas, né? Todas essas questões que envolvem o império, as questões, por exemplo, de economia, as questões de política, as questões da sociedade, né? E o outro era responsável pelo quê? Pelas questões religiosas, né? O que são as questões que tratam, então, da religião de cada um deles? Então, cada um dentro do seu sistema tinha, então, uma importância muito significativa, porque cada um cuidava de um setor. E aí, o que aconteceu depois? Depois da coroação do Carlos Magno. O poder dos reis europeus passou a ser legitimado pelo Papa. O poder dos reis, o poder de governar, ele começou a ser legitimado pelo Papa.
Uma coisa que eu falei para vocês em sala de aula e que é também muito importante que eu disse para vocês, jamais esqueçam isso. Essa instituição, né, da igreja, que depois a gente vai estudar um pouco mais sobre a questão do catolicismo, ela continua, e desde esse período ela é uma das maiores detentoras de terras. Poder aquisitivo, poder de grana é muito alto, né? E eles acabam tendo, então, o domínio perante o quê? O domínio perante o povo, né? Porque eles ainda continuam sendo a instituição mais rica existente, né? Mesmo sendo uma instituição religiosa. O que mais que vocês têm aí nas anotações? Defendia-se o projeto de revitalização à cultura romana com a criação da escola de nobres dentro dos mosteiros. Outro fator importante, a questão da educação, pessoal, né? Então, aí eu estou vendo que o pessoal está oscilando, né? Porque deve estar realmente com problema na conexão, mas a gente está mantendo aí o nosso número de membros no nosso grupo. O que acontece? A questão da religião também é outro, da religião e da educação é outro fator super importante. A gente vê lá desde o período da Grécia Antiga que quem é que tinha direito à instrução, que é o que a gente chama, né? Quem é que tinha o direito a estudar? Só os homens, as mulheres não podiam. Exatamente. E esses homens, eles eram de famílias pobres, de famílias ricas? Como é que acontecia isso? Ricas. Eram ricas. Ricas. E a gente chama de mais o quê? Abastados, né? Eram aqueles que tinham um poder aquisitivo um pouco maior perante os outros, né? Então, esse tipo de educação, ele era voltado aos nobres, né? Como a gente viu lá na Grécia e na Roma Antiga também. E esse tipo de instrução, ele também era legitimado a partir da igreja. O que mais que vocês têm aí de contribuição? O Império de Carlos Magno terminou com a sua morte. O Império de Carlos Magno, ele acabou se encerrando, né? Essa dinastia acabou se encerrando com a morte de Carlos Magno, porque eles não tinham mais para onde ir, né? Então, dentro desse sistema, a igreja começou a aumentar o seu poder de participação dentro da sociedade e, assim, ele começou-se a extrair, né, outros tipos de problema, como, por exemplo, a questão da aquisição e de posse de terra, que a gente vai ver muito bem quando trabalharmos a questão do sistema feudal, que, na verdade, a gente já iniciou, né? O que a gente tem ali sobre a questão da igreja, né? O poder temporal e o poder espiritual. O que significa isso? Agora eu vou deixar o Luan falar que ele está... Isso, cadê o Luan? O Luan não está aparecendo para mim. E eu quero... Pera, o pessoal está com problema aí de conexão. Deixa eu ver. A gente tem aí a Luísa, não entrou também. A Natália, que está aí com o nome Natália. Tem aí um nome, Sakura Shire. Quem é o Sakura Shire? O Iago também. Eu quero ver, esses rostos não aparecem, só estão ali. Deixa eu ver o que tem aqui na nossa... o pessoal dando bom dia. Tá, da câmera bugada, o que mais que a gente tem? O áudio tá bem baixinho, realmente. A Thaís só botou kkkk. Minha net caiu e voltou, tá bom, caiu, levantou. Vamos lá, quem mais? A Julinha diz que quando termina de falar, cai o áudio também. O problema de conexão tá bem ruim. O Luan me escuta? Que o Luan queria falar agora? Estou te escutando. Vamos lá, Luan. O que é a igreja versus o poder temporal que tu tem das tuas anotações? É aí que eu estou procurando. Vai lá.
Vamos lá, pessoal, vamos se mexer, vamos se mexer. Estamos batendo recorde, então, na aula de hoje, hein? Tem um número Soraya. bem expressivo de participantes. Vamos lá. E igreja versus. Isso, qual é a importância do poder da igreja, né? O poder eclesiástico na sociedade medieval. Qual era o papel do poder da igreja para essa sociedade medieval? Deixa eu procurar. Eu acho que a gente estava com as mesmas anotações, porque bem na hora que eu ia falar, ele falava a mesma coisa junto, aí A ficava mesma coisa que tu é. Ó. Pois é. Pois E é. aí tem a ver, pessoal, com a questão da cultura também na Baixa Idade Média, né? Porque a gente começa falando sobre essa questão da Baixa Idade Média. E eu sei que vocês têm isso aí, porque vocês falaram na aula. A gente tem a importância do poder da igreja, porque ela é a grande influenciadora dessa sociedade. A gente não pode esquecer que toda a questão ligada à cultura, ligada principalmente à instrução, à educação, vinham desses monges, porque esses monges eles eram estudados, as primeiras escolas elas surgem dentro desses mosteiros, e toda forma de educação, todos os ensinamentos, eles vêm daí, né? Então, por isso que os filhos dos mais abastados, né, que nem vocês dizem, dos mais ricos, eram aqueles que recebiam essas instruções, né? O que a gente tinha também de uma pesquisa que vocês realizaram, do trabalho, que falava sobre a questão da passagem da Bíblia, né? Da forma como eram divulgados esses escritos, né? Quem é que tinha acesso? Todas as pessoas sabiam ler? A gente pode partir daí. Não, nem todas sabiam ler, eu acho. Exato. O Luiz, o que o Luiz acha? Vamos lá, Luiz, vamos interagir. A Duda. Sim, senhora, já que poucos podiam ter conhecimento, nem todos sabiam ler. Exatamente. E quem é que ia para os lugares públicos, Luan? Quem é que fazia esse papel de transmitir a leitura, de chamar as pessoas, né, para participar das rodas de leitura? Quem é que fazia isso? Inclusive, eu passei lá no Data Show para vocês um videozinho que falava sobre isso, do telecurso, né? Uhum. Estão lembrados dos vídeos da videoaula? Né? Sim, eu acho que foi isso também que... que... deixa eu ver. Eu acho que foi a Mariana, né, que estava falando sobre os links. Esse link, inclusive, essa aula eu passei lá na sala de vídeo para vocês, sobre o início dessa Baixa Idade Média e também da formação dos reinos bárbaros, né? Do papel importante que a igreja fez dentro desse processo. E, inclusive, mostrava lá no vídeo quem eram esses monges, inclusive monge copista, que foram aí feitas as primeiras formas de escrita dos livros, pessoal. Eu mostrei para vocês lá. Quem mais que vocês têm aí na pesquisa? Próxima aula vocês vão continuar com esse material, hein? Que daí a gente já entra no modo de produção feudal. Vamos lá, quem mais? Quem mais? Eu sei que o nosso problema aqui realmente é com som também, né? Vamos lá, Júlia. Coitado do Luan. Ela não deixa, meu Deus, o que ela não deixa? Eu não deixo vocês. Vamos lá, vamos falar. Tá, Roga, eu vou ficar Thaísa. quietinho. Ficar quietinho aqui, ó. Deu. Ficar quietinho. Tu não vai ficar quieto nada, vamos falar. Vamos falar. Não estão prestando atenção na aula, os outros, e aí, pessoal, vamos lá, vamos se mexer. Se ninguém falar, eu falo. Então todo mundo só estão assim, ó, só observando.
Eu sei que tem bastante gente com problema de conexão. O pessoal está com problema também no vídeo. Não, o vídeo nem tanto, mas sim na conexão, que está travando. Dá para ver a Sora, né? A Sora dá Sim. para ver. Só não estão conseguindo porque a internet está oscilando. Mas assim que der, vocês têm que colocar aí a contribuição, pessoal. Só a Thaís falando, vamos lá então, Thaís, já que tu tá com a tua internet 100% aí. É sobre o Império Carolíngio, né? Isso, continua na parte da igreja. Tá, peraí. Vamos ver se eu acho alguma coisa sobre a igreja. Isso, que fala ali sobre a questão do conflito entre o papado e a nobreza. Por que eles entraram em conflito? Isso aí a gente viu lá no vídeo também. Nós assistimos. Eu acho que isso eu não tenho. Acho que é uma das únicas coisas que eu não tenho no caderno. Ai, que coisa feia, hein? Quem mais? E os outros bem quietinho. A Ana também, ó. Bem quietinho. Bem quietinha. Eu tô aqui, Sora. Viu? Quem é que tá gritando? A Maria Eduarda tá dizendo, e ele tá gritando muito. Ninguém tá gritando. Pois é, se o nosso áudio tá bem baixinho. Ah, meu sobrinho. Ah, tá. É o Francisco. O Davi disse que enviou tudo por e-mail, ele escreveu pouco no caderno. Davi, pega o material que tu enviou por e-mail. Vocês devem ter tudo aí arquivado. Deixa eu ver. Peguem o material que vocês enviaram, viu, Davi? É, eu mandei pelo e-mail. Por isso que eu Isso, não... enviou por e-mail, daí tu pega, tu tem que ter esse material em mãos também quando vocês enviam. Geralmente o pessoal tira foto do caderno. Ó, a Júlia entrou agora. Júlia, tu tá me ouvindo? Ô, Sora, Tá? O que que tu tem aí da pesquisa do teu caderno, Júlia? tudo que a Thaísa já falou. Tudo que a Thaís já falou. E ela não falou sobre essa questão da igreja, desse problema de conflito e coisa e tal. Não tô achando. Ai, não estão achando. A Aí, senhora pessoal, fez essa olha, pergunta aula de em alguma história tá aí. A atividade? senhora, depois daqueles berros, você não gosta. A senhora fez essa pergunta em alguma das atividades feitas? Claro, ó. Foi essa aqui? Ó, tá saindo. Ana Luísa. E aí, Eu Ana? achei, Sora. Ai, com essa voz de sono, Sora. Foi essa que a Thaís te mostrou? Essa aqui, ó. Isso também. Foi o primeiro trabalho que tu pediu, não foi? Exato, tá Até a senhora pediu pra fazer o saindo. mapa, Tô ó. feliz. A senhora pediu para fazer o mapa. Isso, olha como vocês estão bons. Eu quero mais gente participando. Ah, Sora, tu quer que eu leia tudo aqui? Não, eu não quero que tu leia, eu quero que tu diga aí, ó, de forma geral, o que tu colocou nessa folha. Como eu digo para vocês, eu quero ouvir vocês. Não quero coisinha pronta. Vamos lá. Tá, Sora, eu vou ler. Ei. Ai, olha o sono, meu Deus. Ela fez as unhas até tarde. Ai. Ai, Sora. Ficou até as 4 horas da manhã, né, Ana Luísa, acordada? Não. Sim, né? Porque esse WhatsApp Eu tô corre dormindo frouxo, né? Durante a madrugada. Penso que eu não sei. TikTok, YouTube, É. YouTube, aham. TikTok. Eu não vou ler mais, então. Ai, vai sim. Barquinho de doces. Que mais? Ai, mãe. Carregou. O Pensa que eu casamento. não sei? Eu fico de olho em vocês. Tá bem agora. Eu não vou conseguir ler. O Vai casamento sim, tinha... ó. Vai casamento- sim, vai conseguir ler. Deixa eu Vocês falar. estavam com saudades da minha pessoa. Vamos lá. Tá. O casamento tinha importância econômica, patrimonial e familiar. Além disso, também era um sacramento realizado diante de um padre.
Georges Duby. Na Idade Média, qual instituição passa a dominar o casamento? Explique de que maneira isso se deu. Para podermos compreender bem o que é Idade Média 476 a 1453, é necessário conhecer a Igreja Católica. A Igreja Católica se desenvolveu nesse período. Foi durante os 10 séculos que se costuma chamar de Idade Média. Muito bem, aqui, ó. Agora sabe o que eu quero? Se todo mundo conseguir ligar o microfone, vamos bater palmas coletiva para Ana Luísa, gente. Vamos lá, todo mundo ligando o microfone. Vamos lá. Todo mundo ligando. Palmas para Ana. Palmas para Ana. Pode palma? Viu que coisa linda? Ela falou, gente. Ela fez a pesquisa. Olha mas que eu não lindo. Eu não terminei de falar ainda. Palmas para Ana. Que, Júlia? Eu não terminei de falar ainda. Mas é que foi muita emoção. Muita emoção. Pode continuar. Agora me perdi. O poder dessa instituição religiosa, juntamente com a fé cristã, cresceu e expandiu-se de maneira colossal. Tá, agora é a outra. Os romanos denominavam bárbaros todos os povos que não falavam língua latina e tinham hábitos e costumes diferentes dos seus. Indique qual a relação existente entre o fim do Império Romano e os povos bárbaros. Qual é essa relação, Ana? Quê? Qual é essa relação entre o fim do Império Romano e a formação dos povos germânicos? As invasões bárbaras e a queda de Roma, ao lado da crise econômica e da desestruturação militar. As invasões bárbaras levaram ao fim do Império Romano do Ocidente. Os bárbaros recebiam essa dominação de origem grega, pois os gregos não entendiam a língua dos povos do norte. Muito bem, eu tô assim, ó, emocionada com a Ana. Mais palmas para Ana, gente. Pode ligar os microfones. Todo mundo ligando o microfone. Eu tô sentindo falta da bonitinha da dona Su. Não vou continuar o nome, a Suelen não está aqui. Tá, Sora. Ela não está conseguindo se conectar. Mariana! Mariana apareceu, gente! Palmas para Mariana! Quanto tempo, Mari? Liga o teu microfone, Mari. Mas eu não tinha visto, não tinha enxergado o teu rosto, Mariana. Ai, não tinha enxergado o teu rosto. E aí, Mari, o que tu tem para me dizer sobre a formação dos povos germânicos? Só rindo, o que tu tá comendo? Eu só tenho que uma notícia que a Júlia falou. Ai, tudo que a Júlia falou. Tudo que a Júlia falou. Tudo que a Thaís falou, que a Thaísa falou também. Olha só, o nosso tempo, viu? Esse tempo é muito curto, né? Está quase indo. Para a próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre esse fechamento, então, fazendo um apanhado geral, né? Podem desligar. Agora nem adianta, porque está tão baixinho, né? Nós vamos falar sobre esse desfecho, né? Sobre a questão da importância da igreja, do poder temporal, né? Nessas instituições. E aí a gente já entra na questão do modo feudal. Como eu disse para vocês, é muito importante essa questão da influência da igreja na formação dos povos bárbaros e também nesse processo do feudalismo. A gente não pode esquecer, também já dito em aula,
que a Igreja Católica, né, essa instituição é uma das instituições mais ricas e que se apoderou de grande parte do território, né? E assim, como proprietária, aí começaram a acontecer algumas coisas bem diferentes que serviram como influência no modo do feudalismo, como a questão do aluguel de instrumentos para poder, então, mexer lá nas produções, né? Na colheita, também a questão do suzerano e vassalo, quem é o suzerano, quem é o vassalo, a quem serve o suzerano, a quem serve o vassalo. Então, tudo isso a gente vai continuar olhando, né? Vamos ver lá no vídeo que eu vou repassar para vocês aqui na próxima aula, né? E também do slide. Luiz Felipe? Oi. Não esqueci do e-mail, tá? Não vou, a senhora não vai esquecer, porque a senhora também passou para tua mãe, Lipe. Tá. Mas a senhora envia novamente o material, tá? Tá. E aí tu dá uma olhada lá no material, Luiz Felipe, para a próxima aula, tá? Tá ok? A senhora vai passar de novo para a mãe, tá? Não, só era para passar para ti. Não, pode passar para mim. Entendeu? Também Quem pode... é que tá ali por Patrícia? Mais um sonolento apareceu. Não, cara, eu não tava conseguindo entrar só 15 pro meio-dia agora. Tá desde as 11. Tô desde as 11 tentando entrar. Tava na fila. Tava na fila pra entrar, mas não consegui. Tava na fila para entrar, não estavam aceitando? Não estavam te aceitando para participar da aula? Não, eu fiquei até o 15 da meio-dia aqui esperando. Eu não acredito! Coitado dessa criatura! Quem mais que tá aparecendo agora o rostinho? Sônia. Oi, amor. Para repassar o e-mail para mim, tá? Tá, Lipe. Dá um ok lá. Tu tá no grupo, Lipe? A gente tá no grupo. Tá no grupo, Lipe? É o e-mail do Gmail. Tá. A senhora vai ver depois e já vai enviar para ti, tá? Qual o e-mail dela? Qual é o teu e-mail? Eu vou colocar lá no grupo da turma de vocês, tá? Tá. Eu vou botar o e-mail que a gente usa aqui da escola, tá? Para te enviar, ou se não, para aquele do grupo da turma, do História. Tá. Eu vou botar lá para vocês. Escutei. Escutou? O bonitinho, o dorminhoco. Sim. Não tava dormindo. Não tava? Não, tava aqui tentando entrar. Coitado. Eu quero ver a Suelen. A Suelen, que é a advogada da turma. Cadê a Suelen? Cadê a advogada de vocês? Até caiu o telefone. Até caiu a conexão. Gente, então, para a próxima aula, Sora. vocês peguem o materialzinho do feudalismo. A Duda está voltando, a Maria Eduarda está voltando também ali para aparecer o rostinho. Eu sei que Oi, hoje, Duda. então, Oi. muitos tiveram problemas com a conexão, né? Alguns estão sem vídeo também, estão sem a câmera, tá? Todas as aulas estão sendo gravadas, depois a Zenaide disponibiliza para vocês o link, tá, da aula de hoje, para que vocês possam, então, acessar. Fica disponível no grupo da turma. Hoje a gente deu uma retomada, então, sobre a formação dos povos bárbaros, sobre o Império Carolíngio. Na próxima aula a gente vai falar, então, sobre feudalismo e o final, então, do reino do Carlos Magno. Tá ok, meus amores? Ok. Oi. A minha irmã ela te mandou um abraço. A Mana mandou um abraço, manda um beijo para a Mana também, que eu tô com saudades. Tem alguns aí que eu dei aula para a família inteira.